Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, ontem, quando ocupei essa tribuna, comuniquei de que todos os dias que eu aqui viesse, senador Requião, eu falaria e lembraria, não apenas chamando a atenção e chamando a memória, a lembrança da população brasileira, mas, sobretudo, a memória e a lembrança dos nossos colegas, senadores e senadoras da maioria dessa casa, que compõem a base aliada do governo de Michel Temer. Concluímos o primeiro semestre desse ano votando, infelizmente, um projeto que, na prática, não só mexe com mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, mas, na prática, acaba com a própria consolidação das leis do trabalho. Tivemos, ainda bem, aqui no Senado Federal, a possibilidade que não tiveram os deputados e as deputadas federais, de debater com um pouco mais, senador Paim, de profundidade, o conteúdo desse projeto. Tanto que, na Câmara, um projeto que iniciou a tramitação numa comissão especial e um projeto com 7 artigos, foi votado, repito, mudando mais de 117 artigos da CLT, aprovado no dia 25 de abril na comissão especial e no dia 26 de abril no plenário da Câmara dos Deputados. O tempo que nos permitiu debater mais o projeto aqui no Senado Federal foi o suficiente, senador Paim, para senadores e senadoras, aqueles que votaram a favor e aprovaram o projeto, dizer que estavam votando e aprovando o projeto diante de um compromisso que haviam firmado com o presidente Michel Temer para que, na sequência, logo em seguida à promulgação da lei, fosse editada uma medida provisória para corrigir inúmeros absurdos contendo na lei aprovada. Pois bem, no dia da votação, assim ocorreu. Vários parlamentares que subiram, que não apenas votaram a favor, mas registraram um voto a favor, lançavam mão desse discurso que os absurdos, os exageros seriam corrigidos através de uma medida provisória. Pois bem, no dia 13 do mês de julho, o presidente Michel Temer, numa solenidade pública, veja, fazer uma solenidade para promulgar uma lei que retira direito de trabalhadores. O presidente Michel Temer promulgou a lei no dia 13 de julho deste ano de 2016. Portanto, hoje, dia 2 de agosto, já somam 20 dias, senador Paim. 20 dias já se passaram da promulgação da lei e até agora nada, senador Telmário, de editar medida provisória. Vossa Excelência, que ficou ao nosso lado, votando contra, ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, votando nesse absurdo. Aliás, não sou eu que deveria ocupar a tribuna diariamente para falar disso. Porque não foi comigo, não foi conosco da oposição que Michel Temer fez um acordo. Ele fez um acordo com o líder do governo, com os presidentes das 3 comissões por onde tramitaram o projeto, com toda a sua bancada de apoio. Pois bem, e o que é que nós ouvimos? Um silêncio sepulcral, um silêncio. Ninguém cobra, ninguém fala. Mas nós, senador Paim, cada dia esse material aqui vai aumentar um pouco. Eu espero não ter que chegar ao plenário e ter que esticar uma faixa, falando ou somando ou relatando a quantidade de dias que já se passaram e até agora ele não assinou a medida provisória. Vossa Excelência solicita uma parte e concedo com prazer, senador Paim. Senadora Vanessa, cumprimento Vossa Excelência. Vossa Excelência não está cobrando um acordo que Vossa Excelência não fez. Vossa Excelência está cobrando a responsabilidade daqueles que diziam que iam votar contra a reforma, porque havia esse acordo. E Vossa Excelência está dizendo que deram um acordo. Já passaram 20 dias que vocês fizeram. Vossa Excelência está lembrando a memória deles que foi um passa-moleque no povo brasileiro que acreditou. E ouvimos depois do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizer a seguinte expressão: parem de mentir para o povo brasileiro.
não vai ter medida provisória e não vai ter veto. Veto já não teve. Medida provisória, se tiver, ele está dizendo que vai engavetar. Essa é a expressão que eu vi ele falando pessoalmente. Segunda questão, como nós, naturalmente nós, não pactuamos com esse ponto de vista, que percebemos que ia dar problema ali na esquina, eu já, para colaborar com uma saída, apresentei ontem, pela manhã ainda, um projeto revogando a reforma trabalhista. E hoje, pela manhã, apresentei uma proposta para discutir com a sociedade de uma nova CLT, que eu chamo o Estatuto do Mundo do Trabalho, que a gente possa debater, porque esse que ficou aqui virou um monstro. Praticamente foi mutilado, foi violentado os direitos dos trabalhadores no texto que agora está aí. Por isso a incoerência, que coerente, como sempre, está dizendo, e daí? Cadê os vetos? Onde está a alteração que o senhor disseram que ia fazer? Parabéns. Eu agradeço, senador Paim, incorpore a parte de Vossa Excelência, que sempre muito cioso, apresentou um projeto que, a partir do momento que foi apresentado, é um projeto que nós consideramos de nossa própria autoria. Mas, independente disso, senador Paim, nós queremos que a medida provisória seja encaminhada ao Congresso Nacional. Se o presidente Rodrigo Maia é a favor ou não, ele é apenas um parlamentar. Michel Temer deve isso não a nós, nem mais somente aos senadores da base, mas à população brasileira que tomou conhecimento da proposta. Ou será que agora não se faz outra coisa nesse país a não ser comprar votos de deputados federais para livrá-lo de um processo perante o Supremo Tribunal Federal? Porque é só isso que vem acontecendo no Brasil. É só isso, é lamentável. Porque Vossa Excelência tem toda a razão. Eles falaram primeiro em vetos e medidas provisórias. Veto não houve nenhuma. Nós estamos aguardando que tudo seja corrigido através de medida provisória, porque editando a medida provisória ela vira lei. Automaticamente nós queremos que não seja permitido o trabalho de mulheres gestantes em lugares insalubres. Nós não podemos permitir que trabalhador seja confundido com autônomo, porque na prática, quando nós dizemos acabam todos os direitos, é porque acabam mesmo. Porque não há nenhum limite na lei que eles aprovaram em relação ao autônomo. Qualquer segmento produtivo ou de serviço pode contratar não mais um trabalhador empregado. Pode contratar os serviços de um autônomo, sem assinar carteira de trabalho e, portanto, sem garantir nenhum direito ao conjunto de trabalhadores. Então, aqui, 20 dias hoje, 20 dias, senhores senadores e senhoras senadoras, 20 dias que já se passaram e até agora nada de medida provisória sobre a legislação trabalhista ser editada. Mas eu quero também, nesse tempo que me falta, senhor presidente, falar a respeito do que vem acontecendo agora pela manhã na Câmara dos Deputados. O Brasil inteiro, senador Teomário, está com os olhos voltados para a Câmara dos Deputados. Eles aprovaram já por uma maioria significativa encerrar o debate para logo mais iniciar a votação sobre a admissibilidade ou não, a permissão ou não da sequência ou da abertura de um processo contra Michel Temer no plenário do Supremo Tribunal Federal. E vejam, o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, tem se amparado muito no regimento, dizer que está cumprindo o regimento. Para mim e para toda a população brasileira, o que salta aos olhos, senhores senadores e senhoras senadoras, é a forma diferenciada como o processo da presidenta Dilma foi encaminhada em relação agora ao processo de Michel Temer. Vejam, dia 17 de abril, senador Teomário, 17 de abril de 2016, um domingo, indo ao microfone individualmente, falando 10, 15 segundos, cada deputado e cada deputada proferiu o seu voto em relação à presidenta Dilma. Isso sem falar nos dias anteriores, que a sessão foi a mais longa, durou 3 dias, porque todos tiveram a oportunidade de se inscrever e falar, diferentemente do que acontece agora. Uma outra diferença que salta aos olhos: qual era o crime que a presidenta tinha cometido? Qual o bandido ela havia recebido na calada da noite, no porão do Palácio Jaburu? Nenhum.
Senadora, eu vou dar mais um minuto para a senhora. É 2, igual o meu antecessor teve direito numa breve comunicação, falou 10 minutos. Numa breve comunicação, 5, falou mais de 10. 2. Agradeço. Qual o seu aliado foi preso, detido, com uma mala contendo R$500 mil, e não era só um aliado seu. Ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, ou deputado afastado do exercício da função, foi preso com uma mala contendo R$500 mil. E quem era ele? A pessoa que havia sido indicada pelo Michel Temer para ser o seu interlocutor junto aos proprietários da JBS. E estão lá os deputados tentando acelerar, inclusive nem aparecer, para livrar Michel Temer de um processo. É lamentável. E os recursos sendo gastos na compra de votos. E olha as contradições, senhores senadores, olha as contradições. Ontem, para um governo que diz que precisa mudar a meta, ampliar a meta de déficit fiscal de 139 bilhões para 159 bilhões, que exige dos trabalhadores 49 anos de contribuição à Previdência, o presidente ontem assinou a medida provisória no acordo que fez com a bancada ruralista, medida provisória 793. Um refis para o setor primário, para os grandes produtores, um refis perdoando dívidas desde 2009 até agora, perdoando dívidas, zero a cobrança de juros, diminuindo a contribuição previdenciária desse segmento. E olha, não é de trabalhador, não, é do produtor, do rico, do milionário, diminuindo a quase a metade a contribuição. Então, e eles acham que a população brasileira não vê absolutamente nada. Então, o povo está reparando o que está acontecendo. Senador Medeiros. Senador Theomário, como Vossa Excelência já é o próximo a falar, eu solicitaria que Vossa Excelência falasse na senhora, porque o senador Requião já é o próximo e eu dei mais 2 minutos já. Por que não chamaram nenhum líder ainda? O próximo é Vossa Excelência. 1 minuto e nenhum mais. Presidente, eu quero dizer que tinha, até o dia de ontem, muita esperança de que a Câmara dos Deputados, esse número significativo de deputados e deputadas silenciosas que não se manifestaram nem contra nem a favor, de que fossem ouvir o clamor popular e votassem hoje com muita convicção a possibilidade da abertura de um processo contra o presidente. Afinal de contas, eram aqueles que se diziam contrários à corrupção e agora estão livrando esse presidente de um processo, um presidente sobre o qual não pairam denúncias, não, sobre o qual pairam fatos concretos, conhecidos por toda a população brasileira. Então, às vezes, eu me pergunto onde é que o nosso país está indo, onde chegaremos, senhor presidente? E até quando eles vão insistir em fazer essa maldade contra a nossa gente? Muito obrigada.